Hoje nós vamos falar sobre eletrodinâmica, que é a parte da física, o ramo da física que estuda a carga elétrica em movimento. E para isso as primeiras noções de eletrodinâmica, nós vamos começar vendo o que vem a ser corrente elétrica, que é nada mais é do que uma grandeza física, né? Uma grandeza física o que é? É tudo aquilo que você pode representar por número, certo? Então a gente vai estudar mais a fundo o que vem a ser corrente elétrica e eu espero que vocês consigam tirar todas as dúvidas de vocês. E corrente elétrica? Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons no interior de um fio condutor. E o que vem a ser elétrons, gente? Elétrons, nós sabemos que são as cargas negativas, né? Nós sabemos que existe lá o átomo, certo? Tem lá o átomo. E aqui no núcleo atômico existem os prótons e os nêutrons, que são cargas positivas. E circulando na eletrosfera existem os elétrons, que são as cargas negativas. Então, o movimento ordenado desses elétrons é a corrente elétrica. Aí, para exemplificar aqui, eu mostrei aqui dois fios condutores. Vamos imaginar que esse desenho aqui seja um pedaço de fio, certo? Que ele está em equilíbrio eletrostático, né? O que é que tem no fio condutor, gente? Um fio de cobre. Dentro dele, o que é que tem? Dentro dele tem elétrons livres, né? Então, como esse fio aqui, esse pedaço de fio, está em equilíbrio eletrostático, nós percebemos que os elétrons, que são as cargas negativas, estão desordenados, certo? Então, a partir do momento que eu ligo esses dois polos desse fio, certo? Vai haver aí uma DDP, uma diferença de potencial entre os polos, né? E aí os elétrons passam a ficar ordenados, certo? E esse movimento ordenado dos elétrons chama-se corrente elétrica. O sentido da corrente elétrica. Olha, a gente vai estudar dois sentidos da corrente elétrica. O sentido convencional e o sentido real. Primeiro, o sentido convencional. O sentido convencional é o sentido contrário ao movimento dos elétrons. Observe esse desenho. Pois bem, como nós vimos na ilustração, né, que mostra ali o sentido da corrente elétrica é exatamente o sentido contrário dos elétrons, né? Os elétrons, eles saem do polo negativo para o positivo, lembrando que os elétrons são cargas negativas, ele vai sair do polo negativo para o positivo, e segundo a ilustração, e a corrente elétrica vem no sentido contrário, ela vai do sentido do polo positivo para o negativo. Esse é o sentido convencional, tá certo, gente? E existe o sentido real, que é o sentido real da corrente, que é o sentido do movimento dos elétrons, do sentido real do movimento dos elétrons. Quer dizer, a corrente, os elétrons, eles circulam do negativo para o positivo, e o sentido da corrente elétrica, o sentido real da corrente elétrica, é no mesmo sentido dos elétrons. Ora, por que existem esses dois sentidos, o convencional e o real? Bom, o sentido convencional, isso vem muito antes do estudo do átomo, né? Então, muito antes do estudo do átomo, acreditava-se só nas cargas positivas. E aí, eles achavam que eram as cargas positivas que se deslocavam para o polo negativo, saía do positivo para o polo negativo. É claro, isso aí foi no século XVIII, gente, no início do século XVIII, muito antes de descobrirem o átomo. Já no final do século XIX, quando se descobre o átomo, aí descobre que o átomo é feito de prótons, que são cargas positivas, e elétrons, que são cargas negativas. E sabemos que os prótons existem lá, eles ficam no núcleo atômico. E no núcleo atômico, essas cargas positivas, elas não saem do núcleo atômico, elas estão lá grudadinhas lá no núcleo atômico, certo? Mas os elétrons não, os elétrons eles ficam circulando ao redor do átomo. Eles ficam numa região chamada eletrosfera e circulando lá ao redor do átomo. Então, descobriram que são os elétrons que se movimentam, né? E que todo condutor, todo bom condutor, ele possui muitos elétrons livres, né?
Então, são os elétrons que migram de um polo para outro, do polo negativo para o polo positivo. Aí vem o sentido real da corrente elétrica. Mas já existia o sentido convencional. Então, e aí? Vamos adotar o sentido real e dizer que o sentido convencional está errado? Percebeu-se também que tanto o sentido convencional como o real, dependendo de cálculos, de leis, né, as leis físicas, eles não vão influenciar em nada, nem nos cálculos, nem na elaboração das leis. Por isso que hoje adota-se o sentido convencional. Quer dizer, lá no Enem você vai estudar para o Enem o que cai dos circuitos elétricos do Enem, sentido convencional. Né? Prova da UPE, sentido convencional. Todo vestibular, sentido convencional. Os livros, eles vêm no sentido convencional, certo? Tentaram, já há algum tempo, há 40 anos atrás, tentaram aceitar o sentido real, mas isso não foi muito aceito pelos cursos, não. Então, até hoje, é o sentido convencional que vigora, certo? Mas o sentido real da corrente elétrica é do polo negativo para o polo positivo. Tipos de corrente elétrica. Há dois tipos, certo? Corrente contínua é quando a corrente elétrica mantém um sentido constante. O símbolo pode ser aqui, ó, uma retinha, certo? Sentido constante. E quais são as fontes dessa corrente contínua? É o que a gente usa no dia a dia. São as pilhas, as baterias de celular, bateria de carro, certo? As pilhas do controle remoto da TV de vocês, né? Então, tudo isso é gerado, essas pilhas geram corrente contínua. Agora, a corrente alternada, gente, é a corrente que vem das hidrelétricas, das usinas hidrelétricas. Essa corrente que vem da rua diretamente para nossas casas. É aquela corrente que você, quando liga a televisão, você coloca lá, liga na tomada, você está usando a corrente alternada, certo? É a corrente que vem diretamente da distribuição da CELP, por exemplo. Né? Então a corrente alternada, o sentido dessa corrente elétrica vai variar periodicamente. O símbolo é esse aqui, ó, gente. Certo? São 60 ciclos por segundo, ou chamado a frequência de 60 Hz. Efeitos da corrente elétrica, gente. Os efeitos da corrente elétrica, eles podem ser fisiológicos. Qual é o efeito fisiológico? Os seres vivos, em contato com a corrente elétrica, eles reagem de uma certa forma, que pode até levar à morte. Né? Então esse é o efeito fisiológico, o efeito da corrente elétrica no nosso corpo, por exemplo, né? Levando um choque elétrico e tal. O efeito magnético, você pega uma bússola, a bússola está marcando lá norte e sul. Se você colocar ela diante de um fio condutor elétrico, esteja lá ligado e passando ali por dentro de uma corrente elétrica, essa bússola vai mudar o sentido dela, certo? Se estava no norte e sul, vai mudar para outro sentido. E o efeito térmico, que é o efeito mais usado, né, pela gente, por exemplo, ferro elétrico, chuveiro elétrico, micro-ondas. Todos esses são aparelhos que transformam energia elétrica em energia térmica, né? O efeito térmico é também conhecido como efeito Joule, né? Efeito Joule. A pronúncia é Joule, né? Mas se escreve assim. Então, o efeito térmico é usado muito pela gente. Chapinha de cabelo, chuveiro elétrico, ferro elétrico. Todos esses aparelhos transformam a corrente elétrica em corrente térmica.